Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos, que a graça e a paz de Deus seja com todos neste momento. Nós estamos dando boa noite, bom dia, boa tarde, pois não sabemos a que horas e em que momento você vai assistir a este vídeo que é parte integrante do nosso curso Despertando o Potencial Divino Inerente para viver a vida de Deus na Terra. Hoje nós estamos entrando na nossa quarta aula e mais uma vez, encarecidamente, eu peço sua preciosa atenção. Deixe-me dizer uma coisa, que o tema de hoje é impactante. O tema de hoje, ele é fenomenal. Eu vou lhe trazer mais que uma promessa. Eu vou lhe trazer uma certeza, eu vou lhe trazer algo que é um ideal divino, algo que é uma vontade divina para a vida de todo o planeta, para a vida de todas as pessoas. Vou lhe revelar nesta noite a real vontade de Deus para com os seres humanos, que foi revelada mediante Jesus, segundo o calendário bíblico, mais de 2.000 anos atrás, no curso de mais de 4.000 anos da existência do ser humano, como se entende a Bíblia, certo? Então, é algo que, naquele tempo, naquele momento, foi revelado para que toda a humanidade pudesse ter conhecimento e pudesse vir a vivenciar na prática aquilo que eu considero o maior plano de Deus para com a humanidade terrena. E o tema é nada mais, nada menos do que o fim do sofrimento. É isto mesmo que você acaba de ouvir. A aula de hoje tem como tema o fim do sofrimento. Você sabia que o seu sofrimento, o sofrimento de toda a raça humana, de toda a humanidade, ele pode deixar de existir? Que ele é uma promessa real, não é uma ficção, não é uma utopia, é algo que se pode se viver na prática. Uma vida sem sofrimento é algo que pode se experimentar na prática do dia a dia. E esta possibilidade real foi revelada e trazida por Jesus naquele tempo e naquela época para que a humanidade pudesse, de fato, experimentar a vida abundante, que é a vida sem sofrimento. Mas vamos adiantar. Antes de entrar no assunto, alguns anos atrás, tinha uma igreja, ainda existe, mas ela tinha no seu propósito, nas suas escritas, ela tinha sempre uma frase que dizia: pare de sofrer. E em muitas dessas igrejas e suas propagandas, essa frase estava sempre sendo enfatizada: pare de sofrer. E eu, quando via esta frase, me perturbava, porque eu dizia: não é possível que exista a possibilidade de uma vida sem sofrimento, principalmente de uma vida cristã, onde eu, já sendo cristão, evangélico naquela época, eu ouvia dos meus líderes, dos pregadores, que a vida cristã era exatamente o contrário, é uma vida de sofrimento, era uma vida de sufrágios, era uma vida penosa, onde as pessoas deviam pegar sua cruz
E na linguagem metafórica que se entendia é que cruz é sinônimo de sofrimento. Então eu ouvia sempre nos púlpitos os pregadores dizer que a vida cristã é uma vida dura, difícil. E aquela promessa daquela determinada igreja, pare de sofrer, era uma utopia, era uma ilusão. E aquilo me perturbava. Mas hoje eu vejo que eu não sei o modo como eles prometiam acabar com o sofrimento. Nunca fui lá nessa igreja, assisti nenhum dos seus cultos. Mas fato é que eu descobri que realmente, pela Bíblia, a vida do cristão, ela é uma vida para ser vivida sem sofrimento. Por isso que hoje eu estou trazendo para você aqui, nessa quarta aula, sobre o tema, o fim do sofrimento. Isso mesmo. Pare de sofrer, é a vontade de Deus. Então vamos começar com algumas perguntas. Sofrer para quê? Que história é essa que o crente tem que viver sofrendo? Onde tem escrito que Deus inflige sofrimento na vida das pessoas? De onde tiraram esta ideia? De onde surgiu isso? Quem criou essa doutrina da apologia ao sofrimento? Quem disse que o cristão tem que ter como marca registrada o sofrer contínuo? Agora, você conhece a diferença entre dor, sofrimento e as adversidades? Talvez você esteja misturando tudo. Talvez você comprou o pacote e não separou as peças. Não sabe ou não teve ainda, o cuidado de separar as coisas. Dor, sofrimento e adversidade, que são três coisas distintas e bem diferentes uma das outras. O que eu estou aqui hoje trazendo para você é o fim do sofrimento. Não estou aqui prometendo a você o fim da dor e o fim das adversidades. Cada uma tem o seu papel, cada uma tem o seu lugar, tem a sua função. O que eu estou trazendo para você aqui, que Jesus trouxe, foi o fim do sofrimento. Então vamos entender e separar as coisas. Então vamos lá. O fim do sofrimento. Para onde o sofrimento leva ou acaba levando as pessoas? A minha pergunta é: existe algo de bom no sofrimento? Você conhece algo de bom no sofrimento? Não. Claro que não existe nada de bom no sofrimento. Nada de proveitoso. Nada de educativo no sofrimento. Nada que faça as pessoas crescerem. Nada de útil. Então o sofrimento não tem essas características proveitosa, educativa, que promove crescimento. Não tem utilidade nenhuma no sofrimento. Nada de útil bom. Tem o aspecto negativo, que vamos falar mais para frente. Sofrimento é a aflição da alma. O que é que ele leva? Leva a depressão, desencadeia doenças psicossomáticas, paralisa e tira as forças das pessoas. Então, sofrimento, se você quer dar utilidade para ele, é negativa, Ele leva as pessoas à depressão, a doenças, paralisa as pessoas, tira as forças e pode levar até a morte. Uma das causas do sofrimento é a falta de compreensão das coisas, ignorância acerca do propósito das adversidades. Porque, como eu disse, sofrimento é uma coisa, dor é outra e adversidade é outra, bem diferente. Então, uma das causas do sofrimento é exatamente essa falta de compreensão das coisas. É uma ignorância acerca do propósito das adversidades. As adversidades, sim, essas têm um propósito.
servem para desenvolvimento, aprimoramento e evolução, mas se elas forem encaradas sem sofrimento. Então ela só cumpre o seu papel, as adversidades só cumprem o seu papel e atingem seus objetivos se a pessoa souber encarar as adversidades sem sofrimento quando as estiver enfrentando. Olha o que Jesus falou: no mundo tereis tribulações ou aflições, mas tende bom ânimo. Você está me entendendo? No mundo tereis aflições, no mundo, mas tende bom ânimo. Ora, então, se eu devo encarar as tribulações com bom ânimo, logo elas deixarão de existir, porque não cabe dentro do bom ânimo a permanência das tribulações. Não sei se você captou, não sei se caiu a ficha para você. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. É a forma de você encarar as aflições, as adversidades, é com bom ânimo. E onde existe bom ânimo, obviamente, logicamente, que não tem lugar para o sofrimento. A Bíblia também vai dizer: tende grande gozo quando passardes pelas adversidades. Portanto, quais as recomendações aqui? Ter grande gozo e ter bom ânimo quando estiver encarando as adversidades, quando estiver passando por adversidades. Então, encare as adversidades sem sofrimento, ou elas não servirão para o propósito divino. Espero que você já esteja entendendo. Vamos analisar o que Jesus falou sobre isso. Vamos ver se Jesus aprovou, apoiou e incentivou as pessoas a continuar sofrendo. O que foi que ele falou sobre isso? Você já viu lá em cima que ele disse que nós devíamos ter bom ânimo, né? Porque no mundo, mas lembre-se que ele também falou que nós não somos do mundo. Então, né? Quem estiver no mundo ainda, nós somos de outra dimensão. Mas quem estiver no mundo ainda, quem não entendeu o que ele falou, quem estiver no mundo, né, deve sair do mundo e viver uma vida de bom ânimo e de gozo, mesmo sabendo que não sendo do mundo, mas estamos ainda investidos em um corpo físico e num plano psicofísico, nós iremos passar por adversidades e elas têm o seu papel, nós vamos falar disso mais na frente. Então vamos lá. Jesus falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ora, dentro da vida abundante, cabe sofrimento? Se tiver sofrimento, a vida já não é mais abundante. Então, a vida abundante, dentro desse plano divino de vida abundante, de gozo constante, de ânimo ativo, não tem lugar para sofrimento. Porque a dor é no corpo, o sofrimento é na alma da pessoa. E a alma que está repleta de gozo e animada, com bom ânimo, desfrutando da vida abundante, não cabe neste contexto o sofrimento. Vida abundante é vida de gozo constante, sem sofrimento, mesmo em meio às adversidades. Vá guardando este recado aí. Vida abundante é vida de gozo constante, sem sofrimento, mesmo em meio às adversidades. Lembre-se que a recomendação é encarar as adversidades com bom ânimo e com gozo constante. Aí completa-se o ciclo da vida abundante. O que a Bíblia fala sobre isso? Será que a Bíblia incentiva o sofrimento? Vamos ver aqui. No livro de Abacuque, no Antigo Testamento, vamos ver qual é a ideia que já existia lá sobre essas coisas. Diz assim, na Abacuque capítulo 3, versículo 17 ao 19: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita das oliveiras decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor,
exulto no Deus da minha salvação. Então, ainda que as coisas deixem de o básico para se manter, ainda que o primordial deixe de existir por algum tempo para a existência humana, para o sustento humano, a alma dele ainda assim permanece alegre. Então, vida abundante é vida de gozo constante, sem sofrimento, em meio às adversidades. Mesmo assim, faltando todas essas coisas, ele diz: eu me alegro no Senhor. Então, a alegria dele, que não está atrelada a nenhum evento material, esta permanece independente das circunstâncias pelas quais ele estaria passando. Isso vale para nós também, para aquele que quer viver uma vida abundante, uma vida de gozo constante, deve, mesmo assim, em meio às adversidades, continuar alegre. E onde tem alegria, não há espaço para o sofrimento. Jeremias 17 diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas, não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Olha aqui, metáfora interessante aqui. Em meio às adversidades, quem tem a ligação com Deus, né, não se aflige, ou seja, não sofre quando vem os momentos difíceis. E as folhas estão sempre verdes, não sofre de ansiedade durante o ano da seca, do ano de escassez, durante o ano de que não tem a produtividade. E mesmo assim, ele não deixa de dar fruto. Quando a vida, vamos traduzir isso aqui, quando a vida parece ruim para outras pessoas, para aquele que tem a confiança em Deus, ele não sofre, ele não é afetado, ele continua produtivo, porque ele tem suas raízes fincadas em algo que lhe garante sustentabilidade, que ele sustenta algo que pode fazer com que ele permaneça ativo. E este algo não é nada material, é fruto da ligação dele com o Espírito Divino que está inerente em cada um de nós. Então, para quem tem suas raízes fincadas, ligadas ao Espírito de Deus que habita em nós, ele não se aflige em épocas difíceis. Ele não sofre de ansiedade durante o ano da seca que assola. E mesmo assim, ele permanece frutífero, ele permanece em gozo constante, ele permanece de bom ânimo, em bom estado emocional, em bom estado de espírito. Sua alma está plena de gozo. Olha o que Jesus falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele diz aqui, para complementar: achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então chega de cultivar uma vida com a alma pesada, com a alma subjugada, sendo marionete das circunstâncias, né? Se comportando de acordo com as circunstâncias que lhe cerca, que lhe rodeia. Ora, né, tem gente que é aquele comportamento ioiô, sobe e desce. Ora está bem, ora está mal. Dependendo do momento, da circunstância, você encontra ele bem, em outro momento você encontra ele mal. Ele é marionete das circunstâncias. Mas não é assim que a Bíblia recomenda, não é assim para aquele que tem suas raízes fincadas no Espírito,
divino, no Espírito de Deus. E em Cristo, claro, porque quem vai a Ele prometeu aliviar e prometeu dar descanso. E disse, quem está em mim, sua alma é suave e leve. Chega de querer perpetuar o sofrimento. Olha o que a Bíblia ainda diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo dele nos trouxe uma paz perene e constante. Como é que eu vou querer reviver as pisaduras que já não me pertencem mais? E as lutas do dia a dia, para que serve? Você pode estar se perguntando. Servem a outro propósito. As adversidades diárias servem a outro propósito. É sair enquanto a gente existir aqui, não tem garantia de que elas vão acabar. Porque é exatamente esse o papel, exatamente para isso que elas existem. Mas para quê? As lutas e as adversidades diárias são os meios pelo qual Deus usa para promover maturidade, desenvolvimento, crescimento, mas não para infligir, matar, castigar, fustigar. Devem ser encaradas com ânimo, alegria e gozo constante, pois o reino de Deus é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Você precisa aprender a viver dessa forma. Você precisa se interessar em aprender isso, porque isso é aprendível. E o grande apóstolo Paulo falou disso em Filipenses 4, 11 e 12. O que é que ele disse lá? Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo. E eu espero que você tenha aprendido esse segredo. Que segredo ele aprendeu? Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Realmente, a vida abundante, a vida de gozo constante, não depende de coisas daqui. Agora, se você levar uma vida em pleno estado de gozo, como a Bíblia recomenda, como causa da ligação, como efeito da ligação, aliás, do seu espírito com o Espírito de Deus, aí esta vida de alegria, esta vida de gozo, esta vida de paz, esta vida sem sofrimento na alma, ela pode lhe proporcionar grandes conquistas. Mas o foco primeiro não são as conquistas materiais, e sim esta ligação ativa com o Espírito Divino que está inerente a cada um de nós. E quando a gente se posicionar desta forma, quando a gente descobrir este segredo, como a gente está descobrindo agora, nossa vida será de gozo constante. E o sofrimento desaparecerá, porque não haverá mais lugar para ele. E aí, cumpre-se em você a vida abundante, que é a vida de gozo constante. Pare de sofrer. Sofrimento não é para você. Sofrimento não é para mim. Sofrimento não está dentro do plano de Deus. Encare as adversidades com gozo, paz, alegria, para desfrutar da vida abundante no Espírito de Deus. Amém.